Professor, o Nunes, ele é fujão, mas ele tá certo de fugir? Quer dizer, é melhor para a estratégia dele, é melhor que ele seja um fujão mesmo nesses debates, hein, professor? Olha, é ruim para a democracia, em primeiro lugar. A democracia se nutre dos debates. Como foi ruim também quando o Boulos e Ricardo Nunes fugiram de um debate porque ficaram com medo do Pablo Marçal. Depois descobriram que não havia outro jeito. Ele era candidato, era preciso ser enfrentado e ponto final. Então, acho, Fabiola, que primeiro é ruim para a democracia. Segundo, o Ricardo Nunes está jogando pelo empate. Se hoje fosse a eleição, ele teria uma vantagem de algo em torno de 10 pontos percentuais no segundo turno. Ele é, por hora, o favorito. Mas eu concordo com o Josias que se ele deixar de ir aos debates, essa diferença vai diminuir. Agora a pergunta é por que ele não vai aos debates? Porque ele foi muito mal nos debates. Vocês viram, vocês acompanharam. Aliás, o que não faltou no primeiro turno foi debate. E nos debates ele foi muito mal. Ele foi pior que a Tabata, foi pior que o Boulos, foi pior que o Pablo Marçal. Ele foi, nos últimos dois debates, ele foi encurralado pela Tabata, pelo Pablo Marçal e pelo Boulos. Então há um medo na equipe que está ao redor dele ir novamente muito mal no debate. Então acho que esse medo está levando a essa opção, digamos, de empate, digamos assim, de perder um pouquinho de votos, mas em vez de ter 10 pontos de diferença, ter 6, 5 pontos de diferença, no final ele é eleito prefeito. Agora, isso não é bom para o eleitor paulistano, né? Porque ele vai ser chamado um dia para responder a uma pergunta da Raquel depois de uma matéria, vai ser ao responder o SPTV. A vida de ser prefeito é responder ao povo de São Paulo. É bom lembrar, ele era vice do Bruno e pôde ficar um bom tempo desconhecido, escondido na prefeitura do centro de São Paulo. Quando ele virou candidato, ele começou a aparecer, se mostrar. Nos próximos 4 anos, se o Nunes for reeleito, e ele é o favorito, ele vai ter que aparecer muito. Não tem mais como se esconder. Né? Muitos eleitores não sabiam o nome dele há uma semana da eleição, votando nele. Então, eu acho que dessa vez não dá mais para fazer isso. Então, eu acho que seria melhor para o eleitor paulistano que ele fosse ao debate. Mas o cálculo dele é o cálculo pelo empate. Não tenho a menor dúvida disso, de ganhar a eleição, talvez com menos diferença, mas de uma forma mais segura, porque ele teme que no debate tem um desempenho muito fraco e isso piore ainda mais a situação dele. E a gente vê que nesse segundo turno prevalece muito essas técnicas, né? E os métodos aí, a estratégia de campanha e tudo mais. Bom, ô Raquel, a gente vê o Boulos fazendo sinalizações aos eleitores de Pablo Marçal. Poxa, foram mais de 1.700.000 votos. Estamos falando de 28% do eleitorado. Tem uma fatia imensa aí. Pablo Marçal levantando a bola numa briga aí com a galera do Nunes, né? Falando, pedindo que eles peçam desculpas para ele, o que não vai acontecer. E aí Boulos tem aí essa portinha entreaberta para ele tentar conversar com esses eleitores de Pablo Marçal. Hoje, durante a entrevista, além dessa proposta aí que o Josias já comentou das escolas, ele faz uma outra sinalização que é bem interessante, que é em relação ao Uber. Disse ele, eu vou liberar o Uber do rodízio de São Paulo. Porque ele perde um dia da semana não podendo usar o seu instrumento de trabalho, que é o carro. Isso faz falta no final do mês. Ele faz essa sinalização, de certa maneira, a um grupo aí que é visto como majoritário nos votos de Marçal. Você acha que essa sinalização pode trazer resultado para o Boulos? Ou, Raquel, isso pode levar votos para ele de Marçal para Boulos? Fabiola, eu vou te trazer o que eu tenho de apuração e depois te faço uma análise. Na campanha do Boulos, estava conversando com os assessores dele aqui agora, esse aceno que ele quer fazer é ao eleitor de Marçal que votou por Marçal com o propósito de mudança para a cidade, né? De que não quer mais o prefeito, de não quer mais o sistema. O Boulos, inclusive, fala isso na entrevista para a CBN, que ele acredita que tem uma parcela dos eleitores de Pablo Marçal, particularmente entre os jovens, que fez um voto de protesto, né? Que não gosta do Ricardo Nunes, que não gosta dos partidos que estão no entorno dele, que quer uma mudança para a cidade.
né, e que seria particularmente ali o eleitor jovem. Então, para isso, ele está adotando propostas mais voltadas para esse eleitor. Tem propostas da Tabata Amaral, que ele está adotando, inclusive aquela proposta que ele me disseram que ele está avaliando do intercâmbio fora do país, e ele agora está acenando diretamente para os eleitores do Pablo Marçal com essa história das escolas olímpicas. Eu duvido ali de alguma aliança formal entre os dois, porque, enfim, né, tem um laudo falso contra o Boulos feito pelo Pablo Marçal, também muito complicado para o Pablo Marçal apoiar o Guilherme Boulos, mas tem essa campanha nas redes aí que o Pablo Marçal deixou correr, só de raiva eu vou de Boulos, porque o Ricardo Nunes abriu um flanco ao rejeitar o apoio do Marçal. A gente viu que nos bastidores estava correndo uma negociação que foi fracassada. Eu trouxe ontem no UOL todos os bastidores dessa negociação que estava sendo feita ali por baixo do pano, sem, né, bem na surdina, mas enfim, fracassou, estourou por conta da agressividade do Marçal, das coisas que não funcionaram, isso abriu um flanco e o Boulos está tentando se aproveitar. Do lado da campanha do Nunes, o que eles estão avaliando é o seguinte: não dá para fazer tanto debate, o prefeito vai estar muito exposto. Esse debate da CBN, eles acham que o público da CBN, quem escuta a CBN, vai ser atendido pelo debate da Globo, porque a Globo a CBN, como eles são todo mundo do mesmo grupo, retransmite o debate da Globo. Então, o debate da CBN em si não chega a ser um grande problema. E que essa coisa do microfone vazio, fujão, ou é isso, ou é ficar exposto ali ao conflito com Boulos durante 12 debates, e o prefeito está na frente, então ele teria mais a perder. Isso é informação, é o que as duas campanhas estão pensando. Dito isso, eu acho que a tarefa do Boulos, ela não é fácil, não. Porque o eleitor do Marçal, na sua grande maioria, ele é um eleitor muito convicto do voto contra a esquerda. Então, tem uma parcela ali desse eleitor que é muito difícil de convencer, né? Ele votou contra o sistema, sim, mas ele votou também nessa coisa mais histriônica, nessa coisa bolsonarista, é o eleitor do faz o M. Então, assim, é um eleitor difícil de puxar. Onde eu acho que o Boulos tem mais chance de virar voto do prefeito é na periferia. E aí vai contar muito a ajuda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porque tem um voto de periferia que ele foi do prefeito por conta das entregas. Quando eu estava conversando com o pessoal do Nunes, tem zonas eleitorais que o prefeito entregou uma UBS ali e virou um monte de voto para ele. Entregou uma obra de asfalto, virou um monte de voto para ele. Entregou uma creche, virou um monte de voto para ele. É esse uso da máquina, esse uso da entrega. E o Lula tem força nessas periferias, né? Então, assim, se o Lula fizer as caminhadas com Boulos na periferia, conseguir convencer essas pessoas de que o governo federal vai estar ali do lado do Boulos e a vida delas vai melhorar mais do que com o Nunes, principalmente as mulheres, o eleitorado feminino, né? Talvez ele tenha uma chance de contornar esse muro. Raquel, tenho a sensação de que essa estratégia de ficar acenando para o eleitor do Marçal, ela é meio equivocada. O Boulos devia estar procurando virar eleitor do próprio Nunes na periferia, que é um eleitor que já foi do Lula. Estou achando curioso. Mas a minha impressão é de que ele vai fazer isso também, né, Raquel? Sim, ele vai. Deve estar combinando tudo, né? O que eu achei interessante é porque assim, o eleitor do Pablo Marçal, eu queria ouvir o Abrúcio também sobre isso, né? Todo mundo fica estudando quem é o cara que votou no Pablo Marçal, né? Porque você sai para conversar com as pessoas, você vê de tudo. Você vê de tudo votando no Pablo Marçal. O Pablo Marçal vendeu muita coisa, vendeu muitos sonhos aí para os eleitores, né? Será que o Boulos pode pegar alguns desses sonhos? Eu fico pensando isso, Abrúcio. Você vê alguma chance? Porque falam da dificuldade. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nas pesquisas de intenção de voto, né? Não tem nenhuma pesquisa de intenção de voto em segundo turno que mostre Boulos à frente, né? As duas que saíram hoje atrás, Datafolha todas feitas sempre atrás, quer dizer,
O Boulos, de certa maneira, ele tem que ir para o tudo ou nada, Abrúcio, nesse momento. E aí ele para conversar com o eleitor do Marçal, que conversa vai ser essa? Que diálogo é esse? É possível esse diálogo de Boulos com o eleitor do Marçal? Olha, Fabiola, primeiro, o eleitorado mais homogêneo, a gente via isso em qualitativas, os dois eleitorados mais homogêneos, em termos de valores, não de renda, gênero, eram os eleitores da Tabata e do Boulos. Né? São eleitores muito parecidos. Então, quando você consegue um, você consegue o outro. Os eleitores do Ricardo Nunes do Marçal não são homogêneos. O Ricardo Nunes, Raquel falou bem, devia dar um beijo no Lula no final da campanha, porque boa parte dos votos do Ricardo Nunes são eleitores que votaram no Lula em 2022. É só olhar o mapa eleitoral. Mas também há um eleitor do Marçal, um eleitorado de classe C e D. Tem o eleitorado que Raquel falou, o eleitorado mais ideológico, etc. Tem. Mas tem um eleitorado que votou, mais do que o antissistema, votou contra o prefeito. E via no Pablo Marçal alguém mais capaz de ser o candidato da mudança do que o Boulos. É interessante pensar nisso. Via no Pablo Marçal um candidato mais da mudança do que o Boulos. Claro que nesse eleitorado existem alguns temas que são tabus para o PT. Isso é importante pensar. Eu acho que essa discussão de entrar em alguns temas que foram colocados pelo Marçal não são só importantes para a eleição de 2024, são importantes para a eleição de 2026. Porque, sem dúvida alguma, o eleitorado brasileiro, há uma grande parte deles, 54% dos eleitores brasileiros estão nas classes D e E, o tema principal é desigualdade. Mas, como o Josias lembrou, a desigualdade hoje ela é mais complexa do que era no pós-redemocratização. O mundo mudou. Eu não estou fazendo um juízo de valor sobre o mundo mudou. E acho que o PT, a esquerda, tem dificuldade de entender que, sim, uma parte do eleitorado vai votar pelo pé de meia, pelo Bolsa Família, por políticas mais classicamente que o PSDB e o PT inventaram quando havia um grande consenso social-democrata. Isso permitiu o Lula ser eleito e ganhar do Bolsonaro, mas ganhar com uma diferença muito pequena. Existe hoje um eleitorado na periferia de São Paulo que quer novos temas. Defender questões vinculadas ao empreendedorismo não é necessariamente ser Pablo Marçal. Acho que é importante pensar nisso. Marçalizar-se é ficar na campanha, essa é a minha opinião, discutindo a briga do Ricardo Nunes com sua esposa. Acho que esses assuntos já deu. Eleitoralmente não tem mais nenhum impacto, não é importante para o eleitor. Se quiser roubar votos do Nunes, como disse Raquel, ou votar votos mais ao estilo do Pablo Marçal, como disse o Josias, esse assunto não vai roubar nenhum voto. Acho que tem que falar um pouco mais, provavelmente junto com o Lula, sobre que o Lula aumentou o salário mínimo, que tem Minha Casa Minha Vida, e que é isso que ele vai reproduzir em São Paulo, de um lado. Mas, de outro, falar de temas de empreendedorismo. Quem que é empreendedor no Brasil? Mulher. É basicamente isso. Mulher e evangélica. A gente tem uma ideia que o empreendedor é a cara do Pablo Marçal. Não é, estatisticamente não é. Esse público, hoje, o PT está deixando de falar com ele. E o Pablo Marçal falou com ele. Se o Pablo Marçal foi antiético na campanha, etc., isso é uma outra discussão. Sem dúvida alguma, foi um candidato... vocês enfrentaram nos debates, que ultrapassou os limites da democracia, mas os pontos que ele tratou têm legitimidade social. Eu acho que se o Boulos trouxer isso, mesmo que não ganhe a eleição, talvez seja uma lição para o PT que em 2026 é importante, quando continuar falando das desigualdades, isso dá um suporte, sobretudo ao Nordeste, de mais de 70% dos votos a uma candidatura de reeleição para o Lula, o que é um ponto de partida muito alto, mas no Sudeste, nas regiões metropolitanas, não falar de questões vinculadas aos empreendedores, a outras coisas da classe C e D, é perder voto, mas não é só perder voto, Raquel, eu acho que é ignorar uma nova realidade social. Então, professor, mas aí eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Um candidato do PSOL, que é um partido que tradicionalmente defende a intervenção do Estado na economia,
defende esse apoio estatal ao cidadão. Fala o contrário do que o empreendedorismo representa. Vai conseguir defender o empreendedorismo sem soar falso? Eu acho que o PSOL deveria defender os mais pobres, defender a ascensão social. Esse é o ponto central. Não é o PSOL, a esquerda. A ascensão social passa por ter escola de tempo integral. É uma coisa que o PT e o PSB fizeram em Pernambuco, no Ceará. É uma agenda mais próxima à esquerda no Brasil. A Tabata participou desse processo. Mas defender a ascensão social, Raquel, é dar recursos dos bancos oficiais para empreendedores. Isso não tem nada contra a esquerda. Essa fixação na intervenção estatal é varguista, não é nem de esquerda. É uma fixação na história do Brasil, porque se você for a outros países em que partidos de esquerda são importantes, por exemplo, na esquerda espanhola, o aluguel social é muito importante. Alguém dizer, mas o aluguel social... de alguma forma você está dando dinheiro para um ente privado que está recebendo esse dinheiro, esse burguês. Bom, o governo da Espanha é de esquerda, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, nem os espanhóis. Então, acho que é preciso pensar que a bandeira da esquerda é combater a desigualdade, gerar ascensão social, e haverá mecanismos diferentes. Alguns, Raquel, vão ser mais estatais por políticas públicas, e outros podem ser criar canais de oportunidade. Uma famosa pesquisa que a Perseu Abramo fez há alguns anos mostrou isso, e foi o PT que fez a pesquisa e não aprendeu. Então, eu acho que essa oportunidade que o segundo turno está dando para o Boulos pode ser uma lição para a esquerda. Porque lá em Recife, Raquel, o João Campos já fala disso. Quer dizer, assim, já tem uma esquerda que já está mudando o discurso. Então, é importante pensar que a esquerda tem que dizer o seguinte: nós queremos combater a desigualdade e dar oportunidades para os cidadãos, e há várias maneiras de fazer isso. Modernizar o discurso, né? Eu tenho ouvido muito isso. Bruce, mas aí a gente tá falando bastante sobre a estratégia de Boulos, né? E como ele pode virar, porque tá atrás nas pesquisas. E Nunes? Porque o Nunes está à frente nas pesquisas e tem aí um telhado de vidro, né? Como que faz Nunes para se manter à frente na sua análise? Qual deve ser a estratégia aí da campanha de Nunes? Como que ele faz para não perder os votos já conquistados e para ele conseguir os votos de Marçal? Porque como a gente está discutindo aqui, os votos de Marçal estão aí, né? Como que ele faz para pegar esse eleitorado? Vai ser só pela parte ideológica mesmo? Só para terminar uma coisa do Boulos, Fabiola, tão ou mais importante do que o Boulos ganhar é ter um desempenho melhor do que teve em 2020, porque isso vai ter impacto em 2026. Eu acho que o Boulos, se ele chegar e perder por 4, 5 pontos percentuais, ele, como Tabata, foram vitoriosos. São jovens, podem significar uma renovação no futuro, tem que ter essa visão. E, portanto, não marçalizar a campanha, não procurar o escândalo, o batom da cueca do Ricardo Nunes. Tem que fazer a discussão pensando para hoje e para o futuro. Indo para o Ricardo Nunes, Fabiola, se ele quiser ganhar a eleição, ele tem que ganhar a eleição com quem ele teve voto, acima de tudo, o mais importante, que foi o voto das periferias. E o voto das periferias tem a ver, em parte, com políticas públicas do Ricardo Nunes. Eu não estou aqui fazendo uma avaliação positiva do governo do Ricardo Nunes, dando isso, mas os eleitores estão dizendo em qualitativas que a extensão do horário das creches melhorou a vida deles. Acho antidemocrático a gente chegar aqui e dizer o seguinte: mas o Ricardo Nunes não é de esquerda, isso ele fez para enganar o eleitor. Não, o eleitor, sobretudo da periferia sul, que trabalha muito longe, na verdade é a eleitora, que trabalha muito longe da sua casa, estender o horário da creche é uma mudança social muito importante, e isso a prefeitura do Ricardo Nunes fez. Eu acho que ele tinha que caminhar no discurso para consolidar o voto na periferia. É bom novamente olhar o mapa eleitoral. Ele tem que conquistar o voto do Pablo Marçal, que ele teve na periferia leste. É um lugar importante onde o Pablo Marçal ganhou voto. E ali o Ricardo Nunes tem que dizer que vai ser, mais ainda no segundo mandato, um prefeito da periferia, etc. A questão ideológica, colocar o Bolsonaro na campanha é perder voto. Não necessariamente perder eleição, mas é perder voto. Não faz muito sentido. Acho que o Lula tem um potencial de mais trazer votos, não necessariamente ganhar a eleição, acho que isso é mais complexo, mais complicado, mas de mais trazer votos para o Boulos do que o Bolsonaro trazer para o Ricardo Nunes. Porque aqueles que eram bolsonaristas
e votaram no Marçal, hoje estão bravos com quem? Com o Bolsonaro. Está se constituindo um grupo à direita que quer radicalizar em relação ao Bolsonaro. E não se surpreendam se o nosso querido Pablo Marçal fizer uma campanha no segundo turno pela abstenção ou pelo voto nulo, e uma parte do eleitorado, não ao conjunto grande do eleitorado, faça isso. Porque tem um grupo do eleitorado, talvez uns 30% do voto do Marçal, que não quer votar no Ricardo Nunes porque acha que o Ricardo Nunes é o sistema. Para estes, portanto, trazer o Bolsonaro não vai significar nada para o Ricardo Nunes. Trazer o Bolsonaro é trazer rejeição. O eleitor da Tabata, por exemplo, se traz o Bolsonaro, o Nunes não pega nada do eleitor da Tabata. Então, eu acho que ele deveria continuar com a toada, junto com o seu enorme exército de vereadores na periferia sul de São Paulo, na periferia norte, de dizer que ele é o candidato da periferia, que vai continuar atendendo primordialmente a periferia, que se ele fizer isso, mesmo que falte aos debates, etc., ele ganha mesmo com uma diferença pequena. Esse é o ponto principal. Entrar no debate nacional ideológico é pior para o Nunes do que para o Boulos. Agora, Abruzzo, nessa eleição municipal não serve para antecipar disputa presidencial, mas emite ali alguns sinais de fumaça, né? Em São Paulo, emergiram duas questões interessantes. À direita, uma antecipação ou uma potencialização do questionamento à liderança do Bolsonaro, e à esquerda, uma evidência de que está desatualizada a retórica que é personificada hoje pelo Lula. Essas políticas sociais, elas se incorporaram à realidade, né? Viraram dados da realidade. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, e o Lula não está conseguindo colocar na vitrine nada que se pareça novo, que atualize a sua agenda, né? Você acha que esses fatos terão potencial para influir em 2026? Ou nós estamos assistindo só uma eleição municipal que não tem ligação necessariamente com a próxima disputa presidencial? Olha, José, eleição municipal não tem relação, digamos, de você transferir o voto, mas tem uma relação temática. Acho que isso é importante. Ela é como se fosse um termômetro, Josias. Ela é menos, digamos, uma alavanca e mais um termômetro. Então, se a direita teve no primeiro turno somada aí quase 60% dos votos em São Paulo, logo a direita vai ter isso, porque Pablo Marçal e Ricardo Nunes estão de direita. Ora, o Ricardo Nunes não iria para o segundo turno se não tivesse voto de gente que votou no Lula. Então, isso não é alavanca. Mas é termômetro em dois sentidos, os sentidos que você falou. Eu acho que, primeiro, o Lula tem que combinar. Ele não pode abandonar o discurso da desigualdade social, Josias, porque o discurso da desigualdade social é que está levando o Nunes à vitória. O Nunes é o candidato que hoje, para o eleitor mediano, podem ficar bravos comigo, representa parte do que é o Lula para esse eleitor mediano na periferia sul de São Paulo. Mas ele precisa combinar isso com novas temáticas, que não são temáticas de direita ou de esquerda, isso é uma bobagem, são temáticas de um novo tipo de visão de ascensão social, de mobilidade, de mulheres de classe C, mulheres evangélicas, que já tiveram uma série de benefícios e querem continuar com benefícios sociais, mas precisam de algo mais, José. Então, precisa ter um adornamento. Eu diria assim que a primeira lição é que precisa ter um adornamento no discurso da esquerda. Não é abandonar a coisa da desigualdade, mas acoplar mais algumas coisas. Uma segunda lição importante é que é preciso ter frente ampla. Se a gente olha as eleições nas capitais, os candidatos que ganharam, ou os candidatos que eu acho que são favoritos no segundo turno, não ganharam ainda, são os candidatos de frente ampla. Frente ampla em que sentido? Não sei se vão conseguir fazer a frente ampla do Eduardo Paes, né? Aquela famosa, você deve ter visto a imagem do discurso original, a Jandira Fegali de um lado e o Otônio de Paula de outro. Não sei se isso é possível, mas mais próximo disso. O Ricardo Nunes tem apoio de 12 partidos. O Ricardo Nunes não é o bolsonarismo apenas, né? Ele inventou o bolsonarismo para tentar evitar um candidato bolsonarista. É muito pragmático, né? Alguém vai dizer, mas ele tem o vice. O vice pode dormir por 4 anos. É isto. Então, eu acho que, de algum modo,
uma candidatura Lula, que é o mais provável, vai ter que reinventar a frente ampla. E do outro lado, e aí entra o terceiro tema, se a direita se dividir, esqueça, José. Isso já é garantia de vitória para o Lula. E a gente começou a ver nesse termômetro que a direita começa a se dividir. Não é só o Pablo Marçal, é eleição em Goiânia, é eleição em Curitiba. São várias eleições em que, no fundo, o bolsonarismo está dizendo o seguinte: nós não queremos o PSD, nós não queremos o MDB. Se esse discurso continuar, o diagnóstico do senador Ciro Nogueira tem toda a razão. Esqueçam. Pensem em 2030. E em algum momento, Josias, o Tarcísio, não para 2026, vai fugir desse radicalismo. O Tarcísio não quer ser o Milei do Brasil. É isto. Então, nesse sentido, acho que esse é um outro termômetro, né? Não é só o termômetro da frente ampla, é o termômetro de que uma direita muito radicalizada não tem a menor chance de ganhar a eleição presidencial no Brasil. E acho que quem vai comemorar se a direita radicalizar e se dividir, porque vai ter muito deputado e muito senador, vai ser o senhor Gilberto Kassab. É ele que vai ganhar senador em vários estados. O poderoso, né, Abrúcio? O poderoso, mas é muito interessante. Como eu chamo, não sei se é da época de vocês, né? Havia um desenho que havia o Mestre dos Magos, né? Super! No final aparecia o Mestre dos Magos e contava qual era a história e qual era o dilema futuro. O Kassab é o Mestre dos Magos do sistema político brasileiro. Ele, ao final, conta qual foi o enredo e qual é o enredo para a próxima. Quem não ouve o Mestre dos Magos terá problemas na eleição de 2026. Caverna do Dragão. É curioso, né? Porque o Mestre dos Magos hoje está com um pé em Brasília e outro pé em São Paulo. Mestre né? dos Ele Magos, tá com o pé né? dos dois lados, né? É isso! Ele está no governo municipal, no governo estadual e no governo federal. É contra as leis da física. Mas ele é o Mestre dos Magos, ele não precisa obedecer à física, né? É o dono do baralho.